Olá, meus amores! Hoje trago-vos aqui um bolinho de cenoura. É daqueles bolos de cenoura que nunca dá errado. É ali com as medidas das chávenas certinhas e corre sempre bem. Também, como estamos na altura da praia dos bronzeados, dizem que a cenoura, dizem não, faz muito bem à pele. Portanto, vamos consumir cenoura nos bolos, nas sopas. Então lembrei-me de fazer este bolo de cenoura porque realmente é muito prático. Às vezes, se vocês forem para a praia em grupo, que levem bastantes crianças ou adultos, que os adultos ainda são mais golosos que as crianças, se for como eu, não é? Portanto, é uma recomendação minha fazer este bolo. Então, sem mais demoras, bora lá comigo para a cozinha e vamos ver como eu faço este belíssimo bolo de cenoura. Bora lá! Este bolo é muito simples de se fazer. É tudo com chávenas, mas de qualquer das maneiras eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo a quantidade de chávenas, mas também vou deixar em peso. Então aqui vão ser 3 chávenas de cenoura picada, assim cenoura crua, 3 chávenas de farinha de trigo para bolos, 2 chávenas de açúcar, uma chávena de óleo, lembrando que a minha chávena, todas elas têm 240 ml. Uma pitada de sal e 6 ovos. E agora vamos colocar aqui no liquidificador, vamos colocar tudo menos a farinha e o fermento. Podemos começar, é aleatório, podemos começar por pôr o óleo, os ovos. Vamos colocar as 3 chávenas de cenoura. A ver, 3 chávenas. Vamos colocar as 2 chávenas de açúcar. Eu tinha posto aqui de parte porque eu tanto fiz em chávenas como pesei, que é para deixar das duas maneiras, ou em peso ou em chávenas. 2 de açúcar. E também podemos juntar a pitada de sal. E agora vamos colocar a bater até ficar um cremezinho assim bem homogéneo, bem lisinho. Está pronto. Deixei bater 2 minutos e já espreitei, já vi que está bastante cremoso. Então agora vamos colocar aqui o nosso preparado. Este bolo de cenoura é um bolo familiar, é um bolo sequinho que dá para levar para a praia. Quando eu digo sequinho não é porque ele fica seco, que ele até fica bastante úmido. Digo que é um bolo sem cremes. Vocês vão ver, façam e depois digam-me aí em quanto tempo fizeram o bolo. E agora vou peneirar a farinha e são 3 taças de farinha também. Vamos mexendo. Nesta altura eu já tenho o forno a pré-aquecer. Eu quando desligo o liquidificador, eu já coloco o forno a pré-aquecer para o bolo entrar com o forno bem quente. Ainda para mais, quando é um bolo assim grande, tem mais massa, temos mesmo que ter o forno já bem quentinho. Aqui estão as outras 2 chávenas, que eu, para não estar a espalhar aqui chávenas por todo lado, fui fazendo assim. Portanto, aqui, a quantidade da farinha aqui são as outras 2 chávenas. A restante farinha. Depois, se virem que, para mim é muito grande esse bolo, façam metade da receita. Eu é que gosto de fazer assim, porque aqui em casa é só golosos. Para estar a gastar forno, a sujar as taças, a fazer o bolo, então faço logo um bolo grande, porque este bolo também se aguenta bem 2, 3 dias. Agora, o que é que falta aqui? O fermento. Esse é sempre o último a entrar. E eu vou colocar uma colher de sopa, por acaso nem tenho aqui a colher, mas eu sei que aqui dentro já só tem uma colher de sopa de fermento. E eu vou despejar aqui. Agora mexemos assim. É o bolo que eu mais vezes faço e não dá trabalho absolutamente nenhum. Quando não tenho uma sobremesa ou um bolinho, quando não tenho assim nada feito, o que é que eu faço? Um bolo de cenoura. Eu até diria que era um pãozinho de ló de cenoura. Pão de ló de cenoura. Vejam só, eu invento cada nome. Já que há dias era o iogurte cake. Agora, a nossa massa está pronta. Vou buscar a forma, que também já está untada. É das primeiras coisas que eu faço quando começo a fazer a receita, é untar a forma. E depois colocar os ingredientes todos ao pé de mim. E então aí sim, começo a fazer o bolo. Olhem para esta massa.
Vejam esta massa que linda. Então, tenho aqui esta forma. Ela tem 26 cm de diâmetro e tem 10 cm de altura. Vejam que ela é uma forma grande. É daquelas formas de fazermos o molotov. E agora, vamos colocar aqui o preparado. Olhem que delícia! Eu coloquei uma colher de sopa de fermento bem cheia, porque a minha farinha não tinha fermento. Se a vossa farinha tiver fermento, coloquem uma colher de sobremesa cheinha. Prontinho para ir ao forno. Damos assim aqui umas pancadinhas e agora vai para o forno. Forno a 180 graus, com a placa de cima e a placa de baixo ligadas. E ele vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, porque é um bolo grande. Depois eu digo-vos quanto tempo ele ficou aqui no forno. E o nosso bolo está pronto. Olhem que lindo. Ele teve aqui 50 minutos. É um bolo grande. 50 minutos para ficar bem assadinho, bem cozidinho. E olhem que bolo bonito. Agora vamos deixá-lo arrefecer um pouco. Aí 10 minutinhos e já o desenformamos. E pronto, já passaram 10 minutinhos. Eu vou desenformá-lo agora. Vou colocar assim um prato por cima. Ainda está quente, não é? Olhem este bolo de cenoura. E eu atrevo-me a fazer assim e a virá-lo. Olhem que lindo bolo. Vejam este bolinho. Adoro bolo de cenoura, adoro. Está uma delícia. Olhem este cafezinho. Agora já estamos aqui no final da tarde. Já começa a ficar mais um bocadinho fresco e eu já vim aqui para fora para comer o meu bolinho e está-me a saber tão bem estar aqui no meio desta natureza com um bolinho de cenoura e este café. Este é aquele bolo que dá sempre certo, não tem como enganar. Se as chávenas que vocês usarem forem todas iguais, não tem como enganar. De qualquer das maneiras, vou-vos deixar também em peso os ingredientes. Para aquelas pessoas que tiverem mais dificuldade de fazer com as chávenas, podem fazer em peso, porque eu pesei tudo e vai bater certo na mesma. Está mesmo bom. E olhem, eu estou a sentir uma gota de água a escorrer aqui assim para a minha cara abaixo. Apesar de já estar mais fresco, são 6 da tarde, ainda se sente aquele bafozinho. Que rico, com este café. Façam agora este bolinho de cenoura. Dizem que a cenoura é boa para o bronzeado, é boa para a pele. Portanto, se andam a fazer praia, consumam muita cenoura. E hoje é esta a minha sugestão, este bolinho maravilhoso, e esta é a minha recomendação para este fim de semana. Então, desejo-vos um fim de semana abençoado, um beijinho grande no coração de cada um de vocês, gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!